Chegamos no final ou no começo de um novo momento. Final dos 30 dias de live, que se você não acompanhou, tem toda a playlist no YouTube, tem todos os vídeos no Facebook, tem todos os áudios em todos os podcasts do planeta. Eu sempre falo Spotify, porque é o que eu uso, mas você pode ver qual é a sua plataforma de podcast também. E nesses 30 dias de live, Bom, eu vou falar mais sobre isso na live, mas de antemão, já quero dizer que foi muito especial. E se você está aqui no YouTube e você aprendeu alguma coisa, esse é aquele vídeo, ou se você está no Facebook, você também pode comentar. Eu quero pedir nesse vídeo em especial comentários. O que você achou dos 30 dias de live? Qual foi o seu maior aprendizado? Qual foi a sua maior sacada? Compartilhe com seus amigos fotógrafos, porque a gente vai juntos construir a nova geração de fotógrafos deste país. Eu sou o Bruno, fotógrafo há 10 anos, tenho uma empresa chamada Voe, que você pode conhecer neste @VoeOficial. E é isso, quem quiser me conhecer mais, meu arroba é darosbruno, e lá a gente pode ter essa troca também, tete a tete. E no link da minha bio, ou aqui na descrição desse vídeo, tem o link do Telegram, que aí você vai ter lá mais conteúdos também diariamente. Vamos para a última live, estou emocionado, 9 horas vou começar. E para esse último dia de live, eu preparei uma retrospectiva, mais um momento presente, mais um próximos passos. Então vamos lá. A Paloma me perguntou no Telegram o que mudou no Bruno, o que eu tive de experiência que me fez, que eu vou usar essa experiência desses 30 dias de live para os meus próximos passos. Então essa é a minha primeira pergunta que eu vou responder nessa live de hoje. O que mudou no Bruno? Bom, já comecei falando, né, que mudou essa questão principal do ego, né? Não estou dizendo que eu estou curado em nome de Jesus, amém, mas assim, estamos no processo, né? É algo que, bom, é óbvio, eu não vou falar que eu gostaria, é óbvio que eu gostaria que tivesse aqui, ao invés de 4 pessoas, 4.000 pessoas, mas é o que eu tenho pra hoje, 4 pessoas. Aí eu vou deixar de dar o meu melhor porque tem 4 pessoas aqui? Não vou deixar de dar o meu melhor. Eu aproveito, gravo um vídeo que você está gravando, gravo um áudio que vai pro Spotify, pro podcast, vai um vídeo pro YouTube, pro Facebook. Então outras pessoas vão chegar nesse conteúdo depois. Então não é necessariamente porque tem pouquinhas pessoas aqui agora que eu não vou dar o meu melhor, entende? Então, isso foi algo que a principal mudança, de que antes eu era muito apegado a números, então antes eu estava muito voltado pro ego mesmo, até que o Diego teve que olhar nos meus olhos e falar que eu estava preocupado com o ego, aí eu tive que encarar a realidade. E hoje eu já me vejo muito mais seguro, muito mais confiante para estar aqui falando, independente da quantidade de pessoas, estou aqui dando o meu melhor. E é isso, estou jogando para o mundo que eu posso fazer agora, dentro das minhas condições. E automaticamente, quanto mais eu fizer isso, mais eu vou ter resultado, né? Mais vai ter consequência disso. E o que dessa experiência me traz hoje para os meus próximos passos? Primeira coisa não, a principal coisa é que antes eu achava que eu não conseguia falar por 1 hora. Sem ter uma pauta, sem ter um roteiro. Então, sempre que surgia a ideia de Bruno, vamos gravar um vídeo mais longo, de uns 40 minutos, 1 hora, eu tenho que fazer o roteiro. E aí, eu estudava o roteiro, eu ficava estudando o roteiro. E aí, ia fazer, ficava naquela noia do roteiro, né? Aí, hoje, a principal experiência que eu levo daqui pra frente é que Bruninho consegue falar bem mais que 1 hora sem roteiro. Então, assim, eu tenho o quê? No primeiro eu fiz o roteiro de tudo, as palavras que eu ia falar. E agora, eu tenho uns pontos aqui do que eu vou falar, que, eu parei agora 15 minutos antes, anotei os pontos e tô aqui falando. Porque é a minha vida, é a minha experiência, é o que eu aprendi, não é nada de mim, não tô mentindo, não tô contando uma história que eu preciso decorar. É a minha vida, então é o que eu acredito, né? Em relação à fotografia, em relação ao meu trabalho, em relação ao comportamento, enfim. Então, é algo que está em mim, né? Não preciso ficar buscando distante, eu ficar estudando um negócio, oh meu Deus, para chegar aqui e falar, oh meu Deus, nessa hora, exatamente nesse minuto, não, né? Então, isso foi a principal coisa que mudou, assim, em mim. E foi muito massa, né? Porque, comecei o primeiro dia de live com 18 minutos de live, eu até abri todas as lives aqui, porque lá no YouTube tem uma playlist com todas as lives, e até vou passar um pouquinho por cada vídeo, assim, só pra gente lembrar, fazer uma retrospectiva. E no primeiro dia de live eu comecei a falar que era o melhor momento para dar uma pausa, né, naquele vídeo. Então foi o vídeo que eu fiz o meu roteiro, e fui lá, falei por 18 minutos, o que eu tinha botado no roteiro, por isso exatamente 18 minutos, porque eu não fugi do meu roteiro.
Mas ainda assim, então a gente comentou, né? Depois, nossa, esse vídeo foi muito bom pra mim, nossa, me trouxe uma calma que eu não imaginava. E eu falei, ó, deu certo, viu? Fiz no roteiro, deu certo. Existem formas, várias formas de dar certo, né? Não significa que eu fazer com roteiro é errado, mas pra mim não ficava uma coisa natural, não ficava tipo eu estar aqui com a câmera ligada e falando coisas que eu gostaria de falar, sabe? Então, tem várias situações, né? Pode ter algum outro momento que eu vou fazer um vídeo que sim, é importante o teu roteiro e eu vou seguir aquele roteiro, mas pra essas lives não tinha tanta necessidade, né? Era mais eu escolher o que eu queria passar nesse vídeo e falar sobre isso, anotar os pontos principais e é isso que eu tô fazendo. E depois a gente falou sobre como definir os próximos passos, como conseguir o cliente certo, que aqui a gente falou de persona, e isso foi muito legal, porque ao mesmo tempo que a gente ia fazendo as lives, a gente ia mudando essas coisas na Voe. Então, assim, por exemplo, quando a gente falou de persona, a gente veio para a Voe, que é a minha empresa de fotografia, e olhou para nossa persona e atualizou nossa persona. Quando a gente falou dos próximos passos, era o que a gente estava fazendo na Voe. Então, tô com o nariz entupido hoje de novo. É muito coerente, sabe? Eu nunca quis falar algo que a gente não estivesse fazendo ou não achasse realmente importante. E todas as coisas que eu falei nesses 30 dias de live foram coisas que a gente estava fazendo na Voe ou que a gente já fez na Voe, mas em paralelo a todas as lives a gente sempre teve tarefas da Voe ou tarefas que o Bruno mesmo foi fazer para colocar em prática tudo que eu estava falando. Isso é muito importante para mim. E aí depois a gente falou da jornada do cliente, foi algo que a gente também fez na Voe, principalmente os primeiros momentos, como manda orçamento, como envia como tem esse primeiro contato, por onde o cliente chega, como é que tem que estar nossa mídia social ali. Depois a gente falou o que você precisa para aprender fotografia. Depois saia do grupo de fotógrafos, que aqui a gente começou nosso primeiro mastermind, que era uma live que nesse dia, que foi no primeiro sábado, era a nossa sexta live. Eu não tava afim de fazer a live. E aí eu tava ali, tipo, no sofá e o Diego, a gente tem um momento uma vez por semana que a gente para refletir sobre a nossa semana, enfim. E que a gente chama de Mastermind. E aí, nesse dia eu falei, bah, eu não tô afim de fazer a live. Só que era aqui, né? Tipo, mimizão, assim, de tipo, tem pouquinha gente que não quero fazer ainda, né? No ego, ferido. Aí ele falou assim, não, tu vai fazer, tu tem que fazer, tu se comprometeu. Daí eu, sério, isso aqui. Tá, não queria, né? Podia inventar uma desculpa aqui, falar que eu fiquei doente, sei lá. Aí eu comecei a repetir, né? Tá, eu vou fazer, vai ser muito legal. Daí eu falei, ele falou, fala isso, tu vai fazer, vai ser muito legal. Aí eu, tá, vou fazer, vai ser muito legal. Daí eu, então fala de novo, vou fazer, vai ser muito legal. Vou fazer, vai ser muito legal. Vou fazer, vai ser muito legal. E aí foi muito legal, a gente falou, então vamos fazer Mastermind, olha, Mastermind, que era tipo, daí surgiu ali a ideia de fazer todos os sábados nosso Mastermind, que é esse momento de discutir sobre um livro, sobre algum assunto que a gente viu, enfim. Sobre algo que aconteceu na semana muito bom, sobre o que a gente quer que aconteça na nossa próxima semana. E depois continuamos o que fazer para ser um fotógrafo bem-sucedido, como construir uma rotina trabalhando de casa, como fotografar um casamento, parte 1, parte 2, parte 3, que daí a gente entrou no fluxo de trabalho, que foi o momento onde a gente já estava onde eu tava falando muito, assim, que tipo, uma live não foi suficiente, então aqui, ó, só nessas 3 lives de casamento, deu quase 3 horas de conteúdo, e eu achava lá no começo que eu não ia conseguir ficar falando mais de 18 minutos, né? Então isso aí foi o que mais mudou no Bruno. Depois falamos de mudar o seu olhar sobre a vida, né? Que eu acho que tem muito impacto na fotografia também, como a gente olha para a vida, porque a fotografia é reflexo de quem a gente é. Como ser um fotógrafo artista, deixar de ser um fotógrafo comum, falamos bastante sobre escrita. Como construir um negócio de fotografia do absoluto zero, que foi a minha história, como que eu comecei. Como construir uma marca de valor, conteúdo na prática, parte 1, parte 2, criatividade, reunião com o cliente, ego de fotógrafo, que eu tô contando toda essa minha história do ego, mais resumidamente. Aí depois teve aquele momento que eu tive que me respeitar, então 2 lives não foram salvas e eu gravei um vídeo resumindo as 2 lives. Enfim, finanças para fotógrafos, que também teve 2 partes. Muitas coisas aconteceram nesses 30 dias e poder olhar para tudo isso e ver o tanto de conteúdo que gerou. Depois, quando terminar essa live, eu vou fazer um balanço de quantas horas de conteúdo a gente gerou nesses 30 dias e vou colocar lá no Telegram também. Porque realmente eu não esperava que fosse ter tudo isso, foi muito melhor do que eu esperava. E aprendi a lidar comigo, aprendi a
a me comunicar melhor, a encontrar formas de Bruno falar, de não me importar com quantidade de números, que é isso que eu estou mais aprendendo. E foi tão importante eu ter feito isso, porque muda tudo a partir de agora, né? Até para eu, sei lá, quando eu for lançar um curso, às vezes vai ser, no primeiro momento, eu não vou ter 1.000 alunos, mas se eu tiver 20 alunos, ou se tiver 5 alunos, vão ser 5 alunos, né? E antes eu queria, não, preciso ter 1.000 alunos, senão eu não vou fazer um curso. E não é assim no começo, né? A gente sabe, qualquer fotógrafo que começa, que tá começando, sabe que o começo é mais lento. E é o passinho de formiguinha, é o trabalhinho de tu fazer, plantar, semear, vai lá, rega, bota aguinha. Então o que eu tô fazendo nesses 30 dias é isso, é tipo regando todos os dias, tanto pra mim, me auto-regando, né? E regando todo o meu conteúdo, regando tudo que vai acontecer daqui pra frente. E como eu falei, em paralelo a isso, a minha empresa Voe foi fazendo todas as tarefas dos 30 dias de live, né? A gente foi olhando para todos os pontos que a gente estava abordando e vendo o que a gente precisava melhorar na Voe, que era o que eu desejava para que os fotógrafos que estivessem acompanhando fizessem, né? Então, quem fez, quem colocou em prática o que a gente falou, com certeza teve algum resultado. E nesse processo, no finalzinho dos 30 dias de live, eu consegui elaborar mais os meus próximos objetivos, meus próximos passos. E isso foi muito importante também. Eu acho que veio tudo em paralelo, assim, né? Os 30 dias de live, o que foi acontecendo na minha vida, assim. E eu pude mostrar isso, né? Nos 30 dias de live também. Cada dia que eu aparecia aqui era de uma forma diferente. Tinha dia que eu tava mais empolgado para falar e queria mostrar coisas mais práticas e mostrava, ó, é assim que se faz e é isso. Tem dias que eu tava mais afim de fazer algo mais introspectivo, tinha dia que eu não tava tão afim, eu fazia algo mais de boas, e tem dias que eu tô só mais afim de conversar, tipo ontem, tipo hoje. E aí, depois de eu ter elaborado os meus objetivos, isso é muito importante para você, fotógrafo, entender que não é porque você não tem um objetivo no começo ainda, eu não vou começar enquanto eu não tenho um objetivo, enquanto eu não tenho a meta perfeita, enquanto eu não tenho o meu sonho ideal com a fotografia. Não tem problema, começa, vai fazendo. É no ato de fazer que a gente vai melhorando, que a gente vai encontrando o que faz melhor pra gente, o que motiva a gente. Então você vai entender se é fazer um trabalho X, é ser reconhecido, é ter uma divulgação de uma forma que você não imaginava, enfim. Você vai descobrir isso conforme os dias vão passar e conforme você vai fazendo. Não deixa de começar porque você não tem o objetivo certo ainda, porque você não tem o planejamento dos sonhos. Isso vai ser realizado e vai mudando ao longo do caminho. Eu falei muito sobre isso, né? Sobre o quanto a gente muda e tá tudo bem. O planeta muda, os dias mudam. Um dia começa hoje de uma forma diferente que ele começa amanhã. E por que eu teria que começar todos os dias da mesma forma? Né? Não faz sentido. E aí, então, os meus próximos passos é o que eu vou compartilhar agora. E falando um pouquinho da Voe, os próximos passos da Voe, sim, principalmente o que a gente mais quer fazer, que a gente vai se dedicar, é na produção de conteúdo. A gente também está elaborando isso dentro da Voe, vendo uma forma que a gente consegue tá alimentando um pouco mais. Quebra um pouquinho a gente não ter muitos casamentos agora, não ter muitos eventos, né? Mas tudo bem, a gente vai se reinventando. Eu falei sobre isso com o meu time Voe na semana passada, que indiscutivelmente não tem problema se a gente tiver que desacelerar a quantidade de posts, porque óbvio, a gente não tem casamento todo final de semana, então tá tudo certo, vamos com calma, estamos no caminho certo, sem neura, sem ansiedade e vamos seguindo do jeito que a gente pode agora, mas a gente quer sim melhorar essa parte de conteúdo e um grande objetivo para a Voe é começar a fazer casamentos fora do país. Esse ano temos o primeiro, esperamos que ele aconteça. E acontecer por conta de viagem, se a gente vai conseguir ir para fora, enfim, não sabemos ainda até a data. Mas se tudo der certo, esse ano teremos um casamento, nosso primeiro casamento fora do Brasil. E é isso que a gente quer começar a fazer a partir de agora. Então esses são os meus próximos passos com a Voe. Aí tem os próximos passos com o Bruno, que é toda essa parte de educação de conteúdo para fotógrafos. E tem 3 coisas que eu quero falar aqui, eu acho que é 3. A primeira coisa que eu vou falar é o que estreia nesta quinta-feira. E olha só que legal que eu sou. Nesta live, só nessa live, você vai poder conferir todos os teasers de todos os episódios. Eu vou soltar cada teaser aqui em primeiríssima mão. Então, vocês vão poder acompanhar esse teaser neste momento. E eu vou falar um pouquinho sobre cada episódio, que é esse o meu próximo passo com relação ao Bruno, né? Esse conteúdo. E estreia na quinta-feira, Vida Bruno, serão 8 episódios, então toda quinta e terça e quinta, terá um novo episódio.
E eu vou soltar aqui agora pra vocês, galera, em primeiríssima mão, o primeiro teaser da vida Bruno. E eu vou contando um pouquinho dessa experiência pra vocês, como que eu, um fotógrafo de casamento, fui para um projeto fotográfico, que tem muitos fotógrafos também que têm esse desejo, essa vontade de ter um projeto fotográfico, de fazer uma viagem, de, enfim, alguma coisa assim. E eu vou compartilhar com vocês, vou falando um pouquinho sobre essa experiência e depois eu falo sobre os outros passos também. E quero já agradecer de antemão o Alan Denizar, que está aqui, nosso filmmaker e editor da Voe, que fez toda essa edição da Vida Bruno. E cara, eu não cansei de elogiar ele lá no WhatsApp. Cada vez que ele mandava, eu falava, caralho. Não tava pedindo isso, mas eu tava falando, meu Deus, que massa. Cara, sério, muito foda. Vou mostrar o primeiro teaser pra vocês, depois já vou falando. Ah, saiu meu filtro. Primeiro, acho que é esse, Então, com vocês, o primeiro teaser do primeiro episódio que estreia na quinta-feira e se chama Boa Viagem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do pequeno pode. Desde ontem eu tô me percebendo diferente. Não sei bem. Tem algo aqui dentro dizendo que sem ti vai ser a minha principal forma de comunicação dos próximos 12 dias. Eu acho que eu não tinha parado pra pensar ou cair na real sobre a proporção da viagem que eu tava fazendo. Que eu ia viver uma imersão numa realidade completamente diferente da minha, que eu iria oscilar entre os mais diversos sentimentos e até ter que lidar com sentimentos que eu ainda nem conhecia. Tô chegando em uma casa ainda desconhecida, mas casa. Tô prestes a conhecer pessoas diferentes de mim, mais pessoas. Tô sem saber direito o que eu vou descobrir, mas eu vou. Mas então esse foi o primeiro episódio, que foi quando eu saí de casa e fui pra Manaus. Depois de Manaus, fui pra dentro da comunidade ribeirinha. Foram 40 horas de viagem. E nesse primeiro episódio foi quando eu mostro a minha ida pra Manaus, basicamente. E como eu tive que entender que a viagem que eu estava fazendo não era só uma viagem de férias, não era só uma viagem qualquer. Eu estava indo com a função de documentar tudo isso. E para isso eu tinha que levar na minha mala a câmera, mas mais do que isso, um desejo enorme de compartilhar. E eu não imaginava ainda que nos próximos dias eu fosse enfrentar tantas coisas, tanta oscilação de sentimento, tanta adrenalina, com angústia, com desânimo, com felicidade ao mesmo tempo. E esse foi o primeiro momento, assim, do sair da zoninha de conforto, né? Que é o que eu falo, assim, o que eu falei aqui nesses 30 dias de live também. Que o sair da zona de conforto é isso, né? A gente deseja muito fazer uma coisa, eu desejava muito fazer os 30 dias de live, eu desejava muito ir pra Amazônia, eu desejava muito fazer as coisas, só que quando a gente vai começar a fazer isso, vai ser desconfortável de alguma forma, vai dar uma mexidinha na gente, e a gente... É muito gostosinho ficar no sofá, né? Pô, eu ir pra Amazônia, no meio da floresta, ficar lá imerso, num lugar onde eu não tenho contato com absolutamente mais ninguém, além das pessoas que estão lá comigo, né? Precisava ter um emocional bem preparado pra isso. E eu não sabia, mas eu fui só descobrindo nesse primeiro episódio, que é o que vocês vão ver o que começou a acontecer. O segundo episódio, eu vou soltar agora. Melhor você comprar sabão lá no Comercial Espírito Santo. Que é tudo que vem lá pra cá, é mais barato lá. Lá na outra feira, você não tava não. Lá vai encontra. Se eu tivesse vibrando numa frequência de medo, de preocupação, talvez a experiência que eu tivesse vivido ali teria sido totalmente diferente. Isso foi muito bom pra me provar que, mesmo num lugar onde a energia era mais pesada, assim, mais densa, a nossa galera tava muito brilhando, assim. E é doido ver que como a gente consegue mudar a frequência de um ambiente de acordo com o que a gente vibra. Talvez se tivéssemos olhado para uma tela, não teríamos parado para olhar a beleza dos pássaros voando, para perceber o dia virando noite, para sentir o vento batendo no rosto e notar que já estávamos imersos na floresta. O segundo episódio foi quando a gente já estava no barco indo para a comunidade ribeirinha que a gente foi. Comecei a perceber que a gente começou a ver coisas que a gente não estava tão habituado a ver.
Que, por exemplo, a gente começou a deixar o nosso celular um pouquinho de lado. Só que antes ainda de ir pro barco, a gente fez várias atividades em Manaus. E eu sempre fui um fotógrafo que tinha medo, assim, de sair com a câmera nos lugares, tipo, putz, será? Se você ser roubado e aquela coisa, né? E nesse momento eu falei, cara, quer saber? Eu tô aqui pra documentar isso. Eu vinha a serviço disso e tá tudo bem, eu tô protegido. E a nossa galera tava numa energia muito massa, assim. Eu falo bastante sobre isso também nesse segundo episódio. De como a gente consegue alterar o meio em que a gente vive de acordo com o que a gente tá vibrando. Se a gente tá onde a galera inteira tá vibrando medo, vamos pegar o exemplo do Brasil hoje, tá todo mundo com medo, e eu tô em casa vibrando alegria, obviamente o que vai estar acontecendo aqui em casa é alegria, sabe? E se eu chegar talvez em alguém que esteja com medo com a minha alegria, eu consigo mudar essa pessoa. E se ela estiver aberta pra isso, claro. Mas eu pude observar isso, assim, nesse primeiro momento, e depois, quando a gente começou a viagem de barco, eu comecei a ver como as pessoas já estavam se desconectando um pouquinho mais, porque dentre algumas horas a gente já não teria mais contato com ninguém no celular, então não teria mais internet, não teria mais rede de telefone, então as pessoas começaram a perceber coisas simples que estavam acontecendo, sabe? Tipo, os passarinhos passando. E aí quando viu, tava todo mundo, tipo, olhando pros passarinhos e falando, nossa, olha só que lindo eles, e falando os formatos deles e não sei o que, por onde que eles andavam. Coisas que geralmente as pessoas não fazem no dia a dia, porque estão olhando pra tela do celular. E essa foi a primeira coisa que eu comecei a sacar, assim, na viagem, e que eu percebi que iria acontecer muito nos próximos dias também, principalmente porque a gente não ia ter mais distração, né? Terceiro episódio. Se fosse o Bruno do passado, eu jamais sairia numa moto com a câmera no pescoço. Ainda mais um local onde dizem não ser muito seguro, mas, mais uma vez, eu reforçava o meu pensamento de que se eu tô aqui pra documentar a viagem, eu tô protegido. Quando a moto saiu, eu parecia uma criança. Chegou uma hora que eu comecei a rir sozinho e me senti livre. Aqui a gente fez as nossas últimas trocas envolvendo dinheiro e para os próximos dias podemos guardar a carteira. Acordei na minha primeira noite dormindo na rede, subi e fui sentir o dia amanhecendo. Ao mesmo tempo que me vi pequeno em meio àquela imensidão, eu me senti gigante por ser parte de toda essa natureza. Terceiro episódio, minha primeira noite dormindo no barco e acordando já imerso assim naquela floresta gigante. E aí aquela coisa de, mano, olha onde eu tô, sabe? E tu vê assim, aquele rio que tu chega num momento onde já não tem, é tipo como se fosse o mar, sabe? Fica infinito assim, no fundo infinito. E tu fica, caralho, é gigante isso daqui, né? E cara, assim, antes, durante a viagem, a gente parou numa cidade mais próxima da comunidade ribeirinha que a gente ia ficar. Então, uma cidade chamada Coari, que era 4 horas do lugar onde a gente ia. Então, em Coari foi o nosso último momento mesmo de troca de dinheiro, né? De comprar, abastecer mercado, combustível que a gente precisava pro barco. Enfim, toda essa parte a gente fez em Coari. E aí eu fui junto no mercado e eu fui na moto com a câmera, né? E aí foi o momento que eu falei, cara, tipo, eu sou muito cagado, eu era muito cagado, assim. E eu nunca imaginei estar numa moto com a câmera na mão, assim, num lugar onde as pessoas falam que é perigoso, que é essa cidade chamada Coari, todo mundo fala que tem bastante violência, é perigoso, roubo, enfim. E eu fui, e quando eu fui eu falei, nossa, cara, vai viver, né, tipo, que massa, sabe? E sempre reforçando aquilo, né? Se eu tô aqui é pra viver, é pra documentar, tô protegido, tá tudo certo, tá tudo bem. E foi isso que eu fui vivendo. E aí quando a gente foi, de fato, sair de Coari e entrar no barco pra se dirigir à comunidade, aí era o momento que a gente já não tinha mais contato mesmo. Então a gente tinha começado a viver o nosso mundo paralelo, que tipo, só quem viveu sabe. Mas quem acompanhar a série também vai poder ter um pouquinho de noção de como foi. Quarto episódio. Vai, Marta, eu confio em ti. O barco saía até algumas comunidades próximas para levar atendimento de saúde, enquanto outra equipe ficava na Vila Monteiro focada na reforma da escola.
E em meio a tanta coisa acontecendo, chegou um momento onde comecei a me sentir com a energia mais baixa. Tu vê tudo aqui pra eles é difícil. Tudo, todo o acesso a qualquer coisa é complicado. Pra eles buscar comida são horas de barco. É como se fosse um Big Brother, assim, é muito intenso. Um dia que passa, parece que passaram 10 dias. E como a gente não tem nenhuma distração, as conexões acabam ficando muito fortes. Nesse episódio, que é o 4º episódio, eu mostro como eu cheguei lá, qual foi o meu primeiro impacto, que no teaser não aparece porque eu já soltei um teaser sobre isso no meu feed do Instagram. Mas foi o momento que a gente chegou, os primeiros trabalhos que a gente começou a fazer, que foi de saúde, de se organizar, dividir a galera. Então, uma galera ficou na reforma da escola, outra galera ficou com a parte de saúde. E eu não tenho certeza se eu mostro a chegada na vila no terceiro episódio ou no 4º. Tô com essa dúvida. Mas enfim, vai ter esse momento onde eu chego na Vila Monteiro, que foi a comunidade que a gente ficou. E aí eu mostro também como foi essa chegada. O primeiro momento onde eu acordo e falo, caralho, cheguei, e agora? Tô no meio do nada ou tô no meio de tudo? Eis a grande questão. E aí eu mostrei isso também, né? E aí a gente mostrou também as doações, o quanto de coisa que a gente recebeu. Porque estávamos indo para uma missão, né? Uma missão, para quem não sabe, é um grupo que se reúne com o intuito de ajudar uma comunidade que precisa. Então, levando saúde, levando uma palavra de conforto, levando atendimentos de psicologia, do que for, ou simplesmente ajudando numa reforma de uma escola, simplesmente não, né? Mas ajudando na reforma de uma escola, enfim, fazendo um trabalho mais pesado também. Vamos para o 5º episódio. Tem cenas que eu sei que eu só assistiria estando ali. E sempre que surgia uma delas eu parava, como telespectador mesmo, e assistia. Refletia às vezes também. Pensava na minha família, que eu estava sem contato já há alguns dias, mas ao mesmo tempo me confortava de saber que eu estava ali para viver e compartilhar uma realidade completamente diferente da minha. Eu chamei esse episódio de reflexões ou reflexão porque, embora a gente estivesse cansado, eu compartilhei isso também em momentos onde eu fiquei com a energia mais baixa, né? No episódio anterior, que eu comecei a passar mal também. E embora tudo isso estivesse acontecendo, a gente podia olhar para muitas cenas que a gente não estava habituado a ver. E era meio que como se fosse sempre uma imagem de filme, assim, sabe? E aí eu vou mostrar muito isso, assim, eu acho que nesse episódio talvez é o momento onde tá mais o olhar de fotógrafo, assim, no sentido de que ao mesmo tempo era tudo lindo, sabe, era tudo bonito, assim, tu olhava para aquela cena das crianças tomando banho no rio e é uma coisa que vai mexendo contigo e tu vai refletindo várias coisas, né, tipo, cara, essa é a realidade deles, eles estão aqui todo dia fazendo isso. E ter a oportunidade de fotografar isso, de documentar isso em vídeo, em foto, do que for, em áudio, em texto, é muito valioso. E é como se eu tivesse um baú, onde eu tivesse todas as minhas experiências de fotógrafo até hoje. Então, desde meus primeiros trabalhos, os primeiros casamentos, os primeiros ensaios, e quando eu ia para o ensaio com ansiedade, e aquela preocupação, e depois para os casamentos, e aí outras experiências que eu tive viajando e que eu compartilhei aqui também, algumas delas, nesses 30 dias. E aí tu chega nesse lugar, assim, e tu coloca tudo isso no teu baú ainda pra somar, mostrando e provando que é muito mais simples do que a gente pensava. É tudo mais simples. Tem gente lá num lugar, vivendo daquela forma, sendo feliz enquanto tá lá. Claro que é uma realidade que a gente olha e fica... Cara, é muito distante do que eu vivo. Teve um momento que eu até falo nos episódios que, quando eu vi que eles encheram o galão de água deles com a água do rio, e era a água que eles iam tomar, e o galão, a água tava preta, assim, eu, caí na real, assim, eu falei, cara, às vezes eu reclamo de ter que pedir água e a água vem na porta da minha casa, sabe? Então, a gente começa a dar valor para as pequenas coisas, né? E como eu falei pra vocês, tinha essa equipe de saúde, essa equipe que tava
indo até as comunidades mais próximas para levar atendimento também. E ficou uma outra equipe na escola, e aí o episódio 6 é o episódio que a gente mostra a reforma da escola. Quando chegamos lá, vimos a escola num péssimo estado. E sinceramente eu não imaginei que a equipe escalada para dar um jeito nisso seria capaz de tanto. Eles fizeram muita força, foi incrível ver o resultado e saber que cada gotinha de suor deles valeu muito a pena. Acho que era aqui, ó, ele afastou. Então ele vai... Olha que esse aqui também, ele tá totalmente envergado, ó. Ele devia vir reto lá, ó. Ele já tá saindo pra cá, ó. É uma sensação de que dá certo, sabe? De que é possível a gente mudar alguma coisa. Sensação de que a transformação é possível quando se une pessoas do bem, quando não esperam nada em troca e que tudo ali acontece por amor. Não durmo sem antes ter sonhado tanto. Um destaque para a trilha sonora da Vida Bruno também, que foram as músicas que eu ouvi enquanto eu estava na viagem. Então eu já tinha criado um playlist antes da viagem, com músicas que eu gostaria de ouvir lá. Já pensando nisso também, as mesmas músicas que eu vou ouvir lá são as músicas que eu vou colocar depois na série. E aí quando eu vejo, assim, né, me dá uma nostalgia ainda maior, porque a música tem muito essa coisa da âncora, né, tipo, de te faz voltar no tempo, assim, uma música... Pô, essa música me marcou porque eu tava lá. E aí, tipo, quando eu olho assim, intensifica ainda mais essa lembrança, né? E aí eu consigo transmitir pra vocês de uma forma ainda mais real tudo que eu vivi. E a reforma da escola foi algo que a gente chegou, a escola tava destruída, como vocês viram. E aí ficou uma equipe lá todos os dias fazendo esse trabalho. E também, quando a gente olhou no final o que tinha acontecido, a gente falou, mano, que loucura, sabe? É possível mesmo. A gente achava que, parece que a gente não tá fazendo nada, mas... Quando a gente vê algo material, assim, né, que é mais fácil de a gente ver, é palpável, a gente olha e vê a mudança, assim, a gente fala, nossa, mudou mesmo, né? E fora todos os outros atendimentos de saúde que ajudaram as pessoas que estavam lá naquele momento, né? E aí a gente vai pro episódio 7, que é o meu episódio preferido. Vocês vão ver o porquê. Desde quando eu entrei no primeiro barco saindo de Manaus, eu já tive contato com algumas crianças. E tá aí o meu ponto fraco, ou forte. Foi a minha primeira conexão da viagem. Eu vi crianças livres e me senti livre junto com elas. Eu vi criança de verdade, brincando sem brinquedo, correndo descalço, dando tibum no rio. Eu vi criança e fui criança. E como é bom ser criança. Eu vi criança sorrindo, chorando, criança adulta, criança mãe. Mais bonito não há. Pode acreditar. Mais bonito não há. Que abraço gostoso. E esse foi o meu episódio preferido, porque criança, né, como eu falei ali no teaser, não sei se é o ponto forte ou o ponto fraco, mas tive muito contato com criança, e uma das coisas mais impressionantes que eu pude ver nessa viagem foi que na comunidade que a gente ficou, em todas as comunidades que a gente visitou, o número de crianças era muito maior do que de adultos, então assim, eles reproduzem muito, em resumo. Tem muita criança, muita criança. Acho que a maior parte do meu tempo, né, foi com crianças, e esse episódio eu não tenho nem muito o que falar, porque... é o episódio preferido do Bruno, porque justamente mostra as crianças, que foi o momento onde eu mais tive contato e aprendi muita coisa. Elas aparecem em todos os episódios, porque existem muitas crianças, mas esse episódio foi destinado a elas e como eu aprendi com elas também. Assim como eu sempre defendo que você pode aprender com crianças em qualquer momento, porque a criança ela é criativa, ela tá nem aí pros outros, ela tá fazendo, ela tá no processo dela, ela tá entregue ao que ela tá fazendo. A gente já aprende naturalmente com a criança, mas especificamente lá nesse lugar eu aprendi muito mais, assim, aprendi coisas diferentes, né? E aí eu compartilho nesse episódio também, mas assim, a gente viu coisas muito estranhas também em relação a isso. Por exemplo, uma menina de 21 anos tinha 5 filhos. E essa é uma preocupação muito grande das crianças. Elas querem... o que elas perguntavam pra gente era se a gente tinha filhos, se a gente era casado, se a gente era... Sabe? Basicamente, eles
começam a vida, tipo, pra casar e ter filhos. É esse a expectativa de vida, assim. O que eu quero na minha vida? Casar e ter filhos. Essa é a importância. E é bem pesado, né? Porque não é a nossa realidade aqui, mas é a realidade deles lá. Então, como a gente que vai de fora, chega de fora e lida com tudo isso, né? É um choque, assim, de realidade. Mas aprendi muito. E esse episódio foi destinado às crianças, porque crianças são fodas. E aí chegamos no nosso último episódio, que é o 8º episódio, que é o episódio família, que na comunidade tem uma família, que é a família como se fosse líder, assim, né, da comunidade. A gente chama o homem e a mulher responsável de papai e mamãe. Então eles são esse papai e mamãe da comunidade, são eles que recebem a gente, são eles que sabem onde que tem que ir, o que tem que fazer. É como se fosse os líderes da comunidade, e eles cuidam da igreja também. Então, no último dia, eu acordei bem cedinho, como todos os dias, e fui até a casa deles. Por quê? Eu já queria fazer isso praticamente desde o primeiro dia. Só que nunca rolava. Ou tipo assim, ia acontecer alguma outra coisa que não tinha como ir na casa deles. Ou a gente acordava, eles já tinham feito o ritual que eles fazem todas as manhãs. E eu sempre falava assim, né, para as pessoas, eu tenho que visitar a casa do papai e da mamãe, eu tenho que visitar a casa do papai e da mamãe. E foi tão perfeito que ficou no último dia, sabe? Foi tipo assim, pra encerrar a vida Bruno, o episódio. Nesse dia eu acordei mais cedo que todo mundo e fui pra casa deles. Então veio um barquinho me buscar, porque lá a gente saía do nosso barco grande, que era onde a gente estava dormindo, e a gente se locomovia até a comunidade, mesmo descia pra ir pra terra com barquinhos pequenos, né, menores. Então um barquinho veio e me buscou, e aí eu fui visitar a casa da mamãe e do papai nesse último episódio. E eles estavam fazendo o ritual matinal que eles fazem todos os dias, de cantar uma música, de fazer uma oração, de ler a Bíblia. E vou mostrar pra vocês agora no último teaser do episódio. Ó, e muitos spoilers, hein? Muitos spoilers. Me digam nos comentários o que vocês estão achando. Quero saber o que vocês estão achando. Vocês estão aí tudo quietinho? Me digam se vocês estão curtindo ou não. O que eu vivi nessa experiência, eu acho que talvez eu não consiga expressar ou dizer com certeza se foi algo que me inspirou, se foi algo cansativo, se foi algo que me deixou muito feliz ou muito triste. Então é verdade que família é a base de tudo. Tô voltando pra casa. Spoilers gigantescos de A Vida Bruno na Amazônia, minha primeira série documental, um sonho que eu tinha há muito tempo. Eu já falei sobre isso em algum outro momento também, nesses 30 dias de live, mas eu sempre sonhei em ter um programa, em viajar, em fotografar. Vi aqueles vídeos no YouTube de fotógrafos fazendo isso, ficava pirado, assim, queria muito, muito, muito que isso acontecesse. Mas eu acreditei que poderia ser possível, e eu tive alguma prática que me fizesse ser possível, né? Eu não fiquei só no desejo, assim, eu fui atrás, eu vi que de fato era possível. Quando eu descobri dessa missão, uma amiga minha já tinha ido, me convidou, eu olhei pra minha agenda, eu precisava de 15 dias disponíveis. Consegui, o dia da viagem era os dias que eu tinha disponível na agenda. Eu falei, é pra eu ir, então fui. Foi uma das experiências que eu saí sem saber se tinha sido legal ou não, se tinha sido ótimo ou não. Voltei exatamente com essa forma. As pessoas me perguntavam, como é que foi, Bruno? Eu falava, não sei ainda, tô digerindo. E só depois de, sei lá, uns 2, 3 meses que eu falei pra alguém assim, aleatoriamente, eu aprendi a ser humano. Porque é isso, né? Eu aprendi que a gente pode oscilar sim. Depois de lá eu percebi que isso acontecia no meu dia a dia também. Lá eu percebi pela primeira vez, assim, enquanto eu oscilava, porque eu não tinha distração. Eu não tava no celular. Então o que eu tinha de contato era comigo mesmo, com as pessoas que estavam ali, tipo um Big Brother. E a gente sabia quando a gente tava feliz ou quando a gente tava triste. Não tava sempre no celular, eu sempre fazendo alguma coisa pra se distrair, sabe? Então a gente tava vivendo ali aquilo ali de uma forma tão presente que a gente pôde perceber tudo isso, essa oscilação. E aí aprendi que ser humano é isso, né? A gente oscila o tempo inteiro, mas é como a gente passa por todos esses sentimentos. E daí de lá pra cá,
eu comecei a observar mais isso no meu dia a dia, né? Por isso que chegou aquele dia da live que eu não tava bem, eu não fiz. Eu falei, galera, eu vou me respeitar e não vou fazer live, porque eu não tava bem mesmo. Então essa consciência de sentimento aumentou muito e me ajuda na hora de fotografar, né? Talvez dessas pessoas que acompanharam os 30 dias de live, o que mais pode ser aprendido é que a gente oscila, que a gente tem que ter consciência do nosso sentimento, que a fotografia é a reflexão de quem a gente é e como que eu me conecto comigo para poder me conectar com outra pessoa, né? E é isso que eu vivo, assim. Então, essa experiência intensificou tudo isso na minha vida, me ajudou de todas essas formas. Hoje eu consigo falar com clareza depois de 10 meses. Faz 10 meses que essa viagem aconteceu. E quero outras, quero mais. Vou esperar soltar essa vida Bruno aqui e já vou pensar na minha próxima vida Bruno, para qual lugar vai ser. Se vocês tiverem sugestões, me deixem nos comentários para onde o Bruno pode ir e documentar esse lugar, essa viagem. Vamos pensar sobre isso. Bom, falado de A Vida Bruno, que estreia na quinta-feira, dia 23, vocês já sabem, já vão estar lá com a pipoquinha, às 8 horas da noite, estreia o primeiro episódio. E depois disso, os meus próximos passos / planos é continuar gerando conteúdo. Porque eu falei aqui com vocês que esses 30 dias de live é só o começo de o Bruno gerando conteúdo para fotógrafos. Então, assim, A Vida Bruno, ok? E eu falei que os 30 dias de live são esse primeiro momento onde o Bruno começa a se mostrar como professor, como compartilhador de conteúdo para fotógrafos, que entende que na sua missão, no seu propósito, tem isso de ajudar outros fotógrafos e quer fazer mais isso. Então, a partir daqui, começa uma nova fase de conteúdos. Vou continuar gerando conteúdo semanal no YouTube, então, uma vez por semana vai entrar um vídeo desses, como se fosse uma live aqui, um vídeo grande de 40 minutos, 1 hora. Então, toda semana vai ter esse vídeo, toda segunda-feira. Terça e quinta, A Vida Bruno, nesse primeiro mês, depois a gente já vai inventar outras coisas. E aqui no Instagram, continuo com os meus posts diários. Stories eu quero movimentar mais e também o Telegram eu quero movimentar mais, agora que eu não tenho esses 30 dias de live. Então, se você não tá no Telegram ainda, o link tá na bio para você entrar lá e acompanhar o que eu vou estar gerando diariamente. Além disso, de tudo isso, de estar com essa geração de conteúdo que continua, eu até falei em uma das lives, surgiu essa ideia de fazer a live da Colheita Feliz, que vai acontecer dia 6 de julho, que é a live que vai comemorar os meus 100 e poucos dias. Eu tenho que ver certinho quantos dias vai dar, mas existe essa live que vai ser a live para isso, assim. Eu lembro que no dia que eu falei que essa ideia surgiu, eu estava com 4 fotógrafos me assistindo e eu falei, vou chamar vocês no dia 5 de julho, lembrando que no dia 6 de julho a gente vai ter uma nova live e ver o que o Bruno aprendeu, o que aconteceu com o Bruno, gerando conteúdo durante 100 e poucos dias, tá? Se em 30 dias eu aprendi tudo isso que eu tô compartilhando com vocês, imaginem daqui 3 meses, né? Como não estaremos, quantas coisas não terão acontecido, quantas coisas que a gente não vai compartilhar. Então, se você quer lembrar dessa live da Colheita Feliz, tem um link na minha bio também no Instagram, da Ros Bruno aqui. Você vai lá no link da bio, tem live da Colheita Feliz, você deixa o seu e-mail, a gente vai te avisar ali um dia antes e no dia quando a live estiver acontecendo. Além disso, de tudo isso, né, A Vida Bruno, continuar gerando conteúdo aqui no YouTube, no Spotify, Facebook, Telegram, Stories, Feed, enfim, para fotógrafos. Me assumir como fotógrafo foi um desses processos desse ano também, que eu sou fotógrafo há 10 anos, mas por algum tempo eu tive vergonha de dizer que eu era fotógrafo, justamente porque outros fotógrafos acabam fazendo um trabalho que eu não me identifico, e a grande maioria deles. E aí eu falava, eu não quero falar para as pessoas que eu sou fotógrafo, porque elas vão achar que eu faço esse tipo de foto, que é o que a grande maioria vê, que é aquela foto que eu acho antiga, que eu acho cafona, que eu acho brega, e tá tudo bem eu não gostar, não tô falando que a pessoa tá fazendo errado, tá? A pessoa pode fazer do jeito que ela quiser, é a forma de ela se expressar. Eu falei sobre isso na live de criatividade também. Cada um tem um jeito de expressar e cada um faz o melhor que pode naquele momento. Mas eu não preciso me identificar com tudo. Então, eu não gostar de um fotógrafo ou não gostar de uma foto, tá tudo bem. Assim como eu não gosto de uma luz vermelha, assim como eu não gosto de usar bermuda branca, sei lá, tô dando exemplo, sabe? Então tá tudo bem, são coisas que eu não me identifico. E aí, como a grande maioria faz coisas que eu não me identifico, por muito tempo eu me neguei como fotógrafo, porque eu imaginava que eu ia falar pra alguém que eu era fotógrafo, a pessoa ia imaginar que eu era essa grande massa que eu não me identifico. Só que eu entendi, depois desse processo, que, bom, já que eu faço diferente, que eu gosto do que eu faço, que eu acho que tem
em 10 anos eu aprendi muita coisa, por que então que eu não compartilho com outros fotógrafos? Ao invés de ficar reclamando e negando que eu sou fotógrafo, eu posso ajudar outros fotógrafos a mudarem suas fotografias, o seu jeito de trabalhar e evoluírem no seu trabalho, viverem de fotografia, conseguirem cobrar mais pelo seu trabalho, porque existe uma prostituição muito grande também no nosso mercado de fotografia. Não às vezes porque a pessoa não sabe cobrar, mas por necessidade mesmo, então a pessoa diminui o preço porque precisa que entre dinheiro. Só que não é essa a ideia que a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar como que eu construo uma marca de valor, que tem essa live também, de construir marca de valor. Como que eu agrego, como que eu consigo aumentar o meu preço para trabalhar um pouco menos e me dedicar mais com cada cliente, fazer um trabalho bem personalizado com cada cliente, e isso vai conseguir com que eu cobre mais. E além de tudo isso, tem a questão do auto-merecimento, né? De entender que a gente sim merece cobrar bem pelo nosso trabalho, que a gente merece trabalhar com pessoas, com clientes que a gente gosta, que a gente merece ter uma qualidade de vida e não ser aquele louco que vai trabalhar freneticamente, tá extremamente frustrado porque trabalha com pessoas que ele não gosta, tem que cobrar barato e aí chega no final do mês e não consegue nem pagar as contas. Não é esse o objetivo. E é isso que eu quero passar para outros fotógrafos, né? Depois eu entendi, bom, tenho vergonha de falar que eu sou fotógrafo, então repagina tudo isso, ressignifica tudo isso e agora chega o momento de compartilhar, de ajudar outros fotógrafos. Então nesses 30 dias de live, foi um pouquinho disso que eu fiz. E depois disso, o próximo passo quero fazer um curso também. Então a gente tá criando, tá pensando nisso. Semana que vem a gente já vai definir o dia que a gente vai lançar o curso. Mas esses 30 dias de live também, respondendo a Paloma, que me perguntou lá no começo o que fica de experiência para depois disso, me deu muita segurança para quando eu for lançar o meu curso, que antes eu não tinha. Eu pensava, bom, talvez eu não tenha tanto conteúdo para passar, né, sei lá. Mas aí quando eu entendi que o que é simples para mim não é simples pro outro, o que é óbvio para mim não é óbvio pro outro, e eu compartilhar tudo isso ajuda outros fotógrafos, outros profissionais aí que vão evoluir e vão conseguir mudar a fotografia a ponto de ter mais fotógrafos fazendo o trabalho que eu acho massa, que eu acho foda, que foi o que eu construí na Voe. E automaticamente, com uma nova geração de fotógrafos, mais fotógrafos felizes, mais a gente vai ter orgulho de dizer que somos fotógrafos com alma, somos fotógrafos de valor, somos fotógrafos, enfim. Eu quero fazer o curso, vou fazer, e aí o curso vai ser essa parada onde vai ter um foco bem definido, né? A gente vai estar junto, assim, criando e construindo para que esse fotógrafo tenha um resultado. E eu queria saber de vocês agora, principalmente quem está aqui e acompanha todos os dias, mas quem assistiu esporadicamente também, para me deixar nos comentários aqui. Isso vai ser bem importante para mim agora, tá? Nossa moeda de troca. Eu fiz as lives durante esses 30 dias e agora eu quero a ajuda de vocês. Quero saber então de vocês, que acompanharam todos os dias, o que do Bruno mais foi extraído para aplicar na tua vida como fotógrafo, sabe? Onde o Bruno mais conseguiu te ajudar? Qual conteúdo de todas as lives foi que, tipo, nossa, isso aqui mudou pra mim de alguma forma, porque antes eu fazia isso e agora eu faço assim. Mudou o meu jeito de fazer. Eu queria saber isso nos comentários, tá? E depois também eu vou pedir lá no Telegram pra vocês mandarem um depoimentinho em texto do que foi esses 30 dias. Mas eu queria já saber agora, se vocês conseguirem, não precisa escrever textão, tá? Pode ser só uma palavra. Eu acho que é sobre isso, é sobre, sei lá, criatividade, é sobre entregar valor, é sobre organizar o fluxo de trabalho, é sobre como fotografar um casamento, é sobre, sabe? O que vocês acham que foi mais foda e o que mais vocês aprenderam nesses 30 dias de live? Escrever os textos e contrato. A Larissa aprendeu sobre escrita. Engraçado, né? Que massa. Sobre colocar mais a tua alma, talvez, nos posts que tu faz. Acho que é isso que tu tá falando, né? De criar um conteúdo, de tocar ali as pessoas. E a parte mais burocrática, que é algo que os fotógrafos geralmente têm mais dificuldade, né? Dessa parte mais burocrática, que é algo que pra mim é mais difícil também, mas Deus colocou um irmão maravilhoso que fez isso para mim. Diego Daró, salve de palmas pra ele. Ele olhou pra mim e sorriu de novo. Principalmente dizer mais sobre sentimento, a forma como você coloca o sentimento e como você permite que a fotografia mude o seu ser. Isso me fascinou. E o Alan falou, criar conteúdo. Então foi isso que a gente viveu, né, galera? Nesses 30 dias de live. Eu agradeço quem acompanhou aqui. Se você quer continuar sabendo tudo que vai acontecer, um pouquinho de tudo isso que eu falei, a vida Bruno, conteúdos que vão vir semanal, Telegram, curso, tudo que vai acontecer lá no Telegram, vou falar diariamente, nos stories aqui do Instagram também, agora eu quero me movimentar mais. Mas antes disso, terei os 3 dias de férias. A gente colocou na agenda
Férias de 3 dias, sexta, sábado e domingo. A gente vai poder acordar a hora que o nosso olho abrir, porque não vai ter que fazer live às 9 horas da manhã. Isso vai ser lindo também. Tava esperando pra esse momento, mas passou muito rápido esse final. Os 10 primeiros dias demoraram muito pra passar. E foram os 10 dias mais sofridos do meu mês, porque foi aquele negócio de sair da zona de conforto. Tinha que olhar pro negócio e falar, caralho, né? Não vai dar desse jeito. Estamos aqui, né? Estamos aqui com 10 pessoas, mais do que começamos. Comecei, tinha uma pessoa me assistindo, 2 pessoas me assistindo. E hoje vai ter hambúrguer pra comemorar, hambúrguer vegano, vegetariano. A gente vai fazer aqui, sou special, e aí eu vou compartilhar no Stories também, a gente comemorando o nosso final dos 30 dias de live. Mas antes ainda a gente tem alguns trabalhos pra fazer, organizar todos esses conteúdos. Agora vai ser o momento onde a gente vai fazer um balanço de tudo como foi, o que a gente mais gostou de fazer, o que a gente viu que deu errado, quantas horas que a gente produziu de conteúdo, e programar já todos os posts da Vida Bruno também, já deixar tudo certinho pra entrar no ar todos os dias. E é isso, galera. Obrigado por terem acompanhado, obrigado vocês que assistiram diariamente. Larissa, Alan, Sara, todo mundo que interagiu nesses 30 dias de live. Vocês sabem que vocês fazem parte da minha história. Mais do que nunca, sempre lembrarei do nome de vocês, porque daqui 6 meses, quando a gente tiver um monte de gente acompanhando as lives que o Bruno vai estar fazendo, aí eu vou falar, lembra Larissa, lembra Sara, que era só vocês lá comentando nos primeiros dias? Pois é assim que a gente começa. Eu comecei qualquer coisa, né? Comecei fotografando as pessoas que eu conhecia, comecei fotografando 1, 2 pessoas por mês, lá na minha cidade. E aí as coisas começaram a dar certo, porque eu não desisti. Eu segui, mesmo quando era mais difícil. Mesmo quando eu tava querendo encerrar a live, e mesmo quando eu tava querendo desistir da fotografia porque a gente não tava ganhando dinheiro e tava com um monte de conta pra pagar, e era difícil, e a gente queria botar uma mochila nas costas e fugir e sair correndo, mesmo nesses momentos a gente não desistiu. Porque a vida não vai ser só 1000 maravilhas, a vida não vai ser só flores, mas a gente pode estar sempre se nutrindo de coisas boas, independente do que aconteça. No meu site, que agora tem o site também, brunodaros.com, é isso? .com. Tem conteúdos lá, tem e-books para você baixar, e a gente vai alimentar mais lá também. Agora eu vou ter um pouquinho mais de tempo para escrever textos para o blog também, que são coisas que a gente quis fazer. A ideia desses 30 dias de live foi realmente expandir ao máximo que a gente podia fazer, assim, cansar mesmo, para agora, você tem que fazer uns 2 vídeos por semana, vai ser tranquilo, imagina, 4 vídeos por semana. O que é 4 vídeos por semana? Pra quem fazia live todo dia, postava no YouTube, Facebook, Spotify, tudo, programava post, eu tenho post programado no Instagram até setembro já. Então, assim, foi isso mesmo, expandir ao máximo que a gente podia, porque aprendi com o Diego em uma live que uma mente expandida jamais volta ao seu estado original. Foi isso que a gente fez. Se acabar pro YouTube. Oi, tirei o microfone, então estou segurando ele na minha mão. Estou acabando os 30 dias de live, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí, como eu falei lá no começo, o que mais vocês aprenderam nesses 30 dias de live, como que mudou a vida de vocês. Quero saber. Vai ser lindo. E continue acompanhando o que vem por aqui. Então se inscreva no canal, me siga na página do Facebook, me siga no Instagram Daros Bruno, siga no Spotify, Bruno Daros, estou em todos os canais e também acompanhe o Telegram diariamente, estou lá falando coisas, tá bom? Beijos, valeu. E agora sim, uma música final.